A partir desse momento, você está na Web TV Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. A gente conversa agora com o deputado Ariosto Holanda, natural de Limoeiro do Norte. Deputado, gostaria que o senhor relembrasse um pouco da sua história no Vale Jaguaribe. Bem, eu queria manifestar aqui o meu agradecimento na Rádio Vale, e cumprimentar todos os jaguaribanos e amigos de Limoeiro e os limoeirenses. E todos os jaguaribanos do nosso Vale do Jaguaribe. A minha história, Vanildo, começa com o fio do bigode. Naquela época o fio do bigode valia mais do que uma palavra, ou valia mais do que uma assinatura. Das nossas famílias tradicionais, eu tenho uma lembrança muito grande do meu pai, Chiquinho Holanda, que tem ainda uma lojinha pequena lá em Limoeiro, mas sobretudo das minhas professoras, né? A professora Antônia Floresta, Dona Gerardina, Dona Nozinha, são pessoas que marcaram a minha vida ensinando, vamos dizer, naquela época a gente chamava o beabá. Mas o que me marcou mesmo na minha carreira de limoeiro foi Dom Aureliano Matos, né? Dom Aureliano Matos me chamou a atenção não só porque investiu na educação. Ele instalou o Colégio Diocesano, Patronato, o Liceu de Artes e Ofícios, o Seminário Diocesano, a Universidade. Mas de todos esses projetos que me chamou a atenção foi o Liceu de Artes e Ofícios. Por que o Dom Aureliano se preocupou com o Liceu de Artes e Ofícios? Porque ele estava preocupado com aquelas pessoas que não tinham tempo de ir mais para a escola e precisavam de uma arte e de um ofício para trabalhar. Me lembro que ele começou com tipografia, marcenaria e por aí vai. Quando eu saí de Limoeiro, terminei o ginásio de Limoeiro, né? Foi um momento muito rico, eu tive excelentes professores, muitos deles hoje bispos diocesano, mas de uma cultura muito grande. E aquilo me enveredou pelo caminho da educação. Para mim, Vanildo, vamos dizer, a ação mais importante hoje do homem público é investir no homem. E a melhor maneira de investir no homem é pela educação. Então eu procurei seguir esses exemplos de Limoeiro, da minha base, de Dom Aureliano, das minhas professoras e sobretudo da família de Limoeiro. E aquilo eu marco muito na minha mente, com muita segurança, aquelas famílias tradicionais, como eu disse no início, que do fio do bigode, uma palavra era melhor do que uma assinatura, porque eles eram... E havia uma cultura da moral, né? Da moral. Uma palavra valia mais do que a assinatura. Isso para mim foi muito importante na minha vida profissional. Segui minha carreira, vim para Fortaleza, aqui tive uma base dos meus avós, terminei meu curso de engenharia aqui em Fortaleza, fui para a Petrobras, trabalhei na Coelce, mas sempre pensando naquilo que... É tanto que eu terminei minha vida como professor. Hoje eu sou aposentado da Universidade Federal do Ceará, fui professor da Unifor, fui professor também de cursinho, naquela época tinha os cursinhos acadêmicos, mas eu achava que como professor eu iria abrir espaço para trabalhar, vamos dizer, a educação de uma população carente que era do meu vale. Tive a sorte de ser convidado na época pelo hoje senador Tasso. Eu dirigi o NUTEC, que era o Núcleo de Tecnologia do Estado, para ser secretário de Indústria e Comércio. E bem, como secretário de Indústria e Comércio, eu levantei a bandeira dos grandes projetos, que era a refinaria, era Itataia, laminação, gás natural, mas, sobretudo, eu procurei focar nas micro e pequenas empresas. Porque eu acho que a saída e a solução dos nossos problemas está na micro e pequena empresa. Porque a micro e pequena empresa, ela é que distribui renda, ela é que emprega. E elas representam 99% das empresas do país. 99%.
E elas hoje nascem e morrem porque elas não conseguem inovar, elas não inovam porque estão distantes de quem tem o conhecimento, que é a universidade e os institutos. Pois bem, naquela época, foi em 1987, eu, como secretário do TASSO, eu levantei a bandeira dos galpões industriais, do Liceu de Artes e Ofícios, procurei seguir aquilo que o Dom Aureliano Matos tinha plantado, e das fábricas e escolas, para ajudar as pequenas empresas. E quando eu saí do governo, eu fui me candidatar e fui vitorioso na minha campanha para deputado federal. Tive o primeiro mandato em 1990, foi. 1990. Lá, por que eu segui essa carreira? Porque eu via que era lá em cima que a gente podia montar os projetos. Aí foi que veio a ideia. Pois eu vou lhe dar um dado aqui que é importante. Que, você sabia que o projeto do biodiesel nasceu no Ceará, foi construído aqui pelo NUTEC, na época eu era até secretário de Ciência e Tecnologia. Foi o projeto do biodiesel que a gente bolou, e eu tenho até o meu projeto de lei nessa linha, de trabalhar com a agricultura familiar. Porque eu imaginava que era um projeto que tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque se você focasse na agricultura familiar, ela produzia uma matéria-prima que tinha mercado. Não era que a Petrobras comprasse, não. Ela era obrigada a comprar. Então tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, eu preciso dizer uma coisa, nós temos um Estado organizado para atender aos ricos. E esse projeto foi deturpado e foi focado só na grande empresa. É tanto que uma das usinas que nós implantamos aqui em Quixadá, ela para continuar trabalhando, teve que importar óleo de Goiás, de Teresina, porque o Ceará não tinha uma política voltada para a produção de óleo vegetal, porque qualquer óleo vegetal você transforma na microempresa. Mas, pois bem, aí eu continuei a minha luta, levei o projeto, na época eu tinha implantado, aí eu faço um parênteses aqui, eu era como secretário de Ciência e Tecnologia, saí da linha do Liceu de Artes e Ofícios, por quê? Porque a tecnologia avança no tempo. Aí veio a ideia do Centec e dos CVTs. Então nós implantamos uma rede de Centec e CVT, aí no Vale do Jaguaribe. O núcleo maior era Limoeiro, que era o Centec de Limoeiro, hoje Instituto Federal de Limoeiro do Norte, mas no seu entorno tinha Tabuleiro, Jaguaribe, Morada Nova, Alto Santo, São João, Jaguaruana, Aracati, Russas, Quixeré. Todo esse vale estava... Nós levamos projetos para capacitar o homem para o trabalho. Porque eu via que para a gente garantir o mercado de trabalho, você tinha que capacitar o homem para o trabalho, porque o mercado estava exigindo conhecimento. E naquela época as escolas não transmitiam o conhecimento que o mercado estava exigindo. E eu cito, por exemplo, hoje com muito orgulho, e que me envaidece muito, quando eu recebi um e-mail de uma menina que terminou tecnologia de alimentos em Limoeiro, filha de um mecânico de Jaguaruana, dizendo que estava terminando o doutorado dela na Finlândia. A Finlândia é um país que tem o melhor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e onde todos os professores têm mestrado ou doutorado. E essa menina foi defender lá o seu doutorado. Isso me orgulha muito e me envaidece muito. O outro, eu soube que tem um que terminou mecânica agora em Limoeiro, que está indo para a Espanha tirar o doutorado. Então, esse é o caminho. Agora, quando você não investe no homem, aí nós não vamos para lugar nenhum. Então, nós estamos sendo invadidos hoje por quê? Pela marginalidade, pela corrupção, porque esqueceram do homem. Hoje você vê ações de governo é só no caminho da segurança. Eu pergunto, o que é que você espera de uma família onde ninguém trabalha? Se você chegar, vai aqui na periferia de Fortaleza, e diz, naquela casa tem uma família onde ninguém trabalha. O que é que você espera? A marginalidade.
é a garota se prostituindo, é o garoto vendendo droga, e o homem vai se transformar no homem animal que é e vai assaltar e vai roubar. Deputado, observando aí, né, o seu resumo, trazendo a sua história, a gente observa principalmente que a sua preocupação com a educação, com toda essa estrutura de ciência e tecnologia, é sim para gerar o trabalho, principalmente, voltado para os mais carentes que são esquecidos nesse país. O senhor relatou e nos lembra uma situação de políticos de antigamente que faziam os acordos no fio do bigode, né? O Vale do Jaguaribe tem uma lembrança muito grande, não só do senhor, como também do ex-governador Manuel de Castro. Hoje nós temos em Limoeiro do Norte o atual prefeito Zé Maria Lucena, todos homens de bens, né, que acabaram saindo das suas origens, mas não esqueceram as suas origens e voltaram, como o senhor, para retornar para o município, para beneficiar, não só trazer conhecimento, mas também buscar melhorias para essa população. Uma história bonita, né, e respeitada. Para mandar o meu abraço para o Zé Maria, porque é uma pessoa que eu conheço bem a família, né? Me lembro do seu pai, Chiquinho Lucena, né, que ficava em frente à minha casa, a gente conversava muito, e que nessa mesa que nós estamos aqui, eu tive com o Zé Maria, eu digo, Zé Maria, a pobreza, ela não tem partido, nem cor, nem credo, ela está aí. O que eu puder ajudar Limoeiro, conte comigo que eu vou ajudar. Ou você faço com muito prazer, vamos trabalhar para melhorar cada vez mais as condições de Limoeiro. E esse compromisso eu assumi com o Zé Maria, e assim que ele precisar de mim, eu estou à disposição dele. Nós temos observado, né, a gente entrou agora na situação da política, como o nosso país está desacreditado na atual política brasileira. Corrupção, lava-jato, Ariostolanda tem, de uma certa forma, o nome limpo, nunca se envolveu e nunca foi citado em escândalos no nosso país. Isso traz orgulho para todos nós cearenses. Eu diria, graças a Deus, eu fui bem orientado, fui bem catequizado, como diz, né? E estou seguindo o exemplo que eu sempre dei, do meu seguidor, que é Cristo. Eu digo, eu sigo os passos de Cristo. Pois bem, hoje o que me constrange mais é a questão... Você falou em política. Eu acreditar que ia ter uma reforma política. Um país que tem 35 partidos, não tem partido nenhum. Então, é uma geleia geral. Isso é uma decepção. Para mim, eu sempre fui uma pessoa focada muito mais na questão social grave. Eu acho que você tinha que ter no máximo 5 partidos. Eu sou da direita, sou da esquerda, sou do centro-direita, do centro-esquerda e por aí vai, como era antes. Mas 35 partidos, partido que está negociando tempo de televisão e é um balcão de negócio. Então isso para mim foi um desalento, uma falta de entusiasmo para continuar a minha vida política. Mas mesmo assim, eu quero dizer o seguinte, aquela semente que a gente plantou, a minha ideia era que o povo absorvesse essa ideia da educação. Nunca deixem seus filhos fora da escola. A escola é que liberta as pessoas. Mas nós temos que mudar a escola. A escola que está aí não está atendendo a demanda do mercado. Então nós temos que trabalhar, sobretudo, o professor, porque escola é professor. Nós temos que valorizar o professor, nós temos que dar condições melhores ao professor e condições melhores à escola. A escola não pode ser servida de moeda que eu chamo de política. Quer dizer, você não vai nunca nomear um diretor da escola porque tem que atender um pedido político. Não, você nomeia pela sua competência, pela sua capacidade. Então, para mim, a escola é quem pode salvar esse país. Deputado, o senhor ainda acredita que a base de tudo seria e é a educação? Porque o que nós temos observado é que muitos adolescentes são recrutados pela criminalidade, por facções criminosas. Se tivéssemos um governo preocupado em trazer educação de qualidade, em buscar educação para tornar esse adolescente
o cidadão de amanhã, com certeza a segurança pública já começaria a partir da educação. Olha, quando eu morei em Limoeiro, morei durante 15 anos em Limoeiro, eu não me lembro de nenhum crime político, nenhum crime, ninguém matando ninguém. A cadeia servia para curtir a ressaca de bêbado, me lembro demais. Hoje a cadeia não tem mais vaga, é tudo, você vê a cadeia superlotada. Por quê? De alguma maneira havia uma coisa que nós perdemos no tempo, a fraternidade humana. Nós perdemos a capacidade de estender as mãos para ajudar o próximo. Então isso para mim foi muito triste, né? Quando você vê ser invadido por essa marginalidade, porque o governo é incompetente de preparar o homem para o trabalho. Deputado, hoje governadores, prefeitos, não só municipais, estão preocupados muito com a questão da segurança pública. É um gargalo, na linguagem bem popular, de todo gestor. A segurança pública deveria partir primeiro de qual situação? Olha, eu acho que o grande gargalo está na questão da geração de preparar as pessoas para o trabalho. O mercado de trabalho está exigindo conhecimento e a escola não está oferecendo esse conhecimento para o mercado de trabalho. E eu pergunto a mim mesmo, quanto existe de marginalidade pela falta do trabalho? Só que o trabalho você só chega pela educação. E nesse desfile de candidatos que nós estamos vendo hoje, eu não vejo ninguém falar na educação para o trabalho. Ontem eu estava ouvindo uma televisão aí, que eu não me lembro qual era, onde um economista perguntava, olha, o Brasil já cresceu tantos por cento e trabalho não aparece. E ele respondeu exatamente aquilo que eu defendo. Não aparece o crescimento não gera trabalho porque ele não está focado na questão da capacitação do homem. E ele cita números que me preocupam muito. Por exemplo, o IDH. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. A posição do Brasil em IDH está na posição 80. O Brasil está perdendo índice de desenvolvimento humano para a Venezuela. É uma coisa triste. Então, quanto mais maior o número, pior ele está. Agora, o IDH depende de quê? Da educação, da saúde e da renda. Então, se ele está ruim, é porque nós estamos ruins em educação, saúde e renda. Nós não temos isso. Há pouco tem um outro indicador, que é o PISA, que identifica quem tem conhecimento em matemática e português. O Brasil está na posição 60. Então, nós estamos muito ruins na parte educacional, porque nós não temos a consciência da importância da educação nesse processo. E quando a gente vê o desfile de candidatos a presidente, e todo mundo diz que é importante, mas não diz, ele diz que vai investir na educação, mas não diz como vai fazer e se pode fazer. Essa é que é a grande questão. Eu não vejo ninguém dizer como é que ele vai trabalhar a educação. Os países que deram certo, Evanildo, deram porque investiram no homem, pela educação. A Coreia, o Japão. O Japão saiu de uma guerra acabada, a Alemanha, e hoje desponta como os primeiros países do mundo. Estados Unidos. Eu me lembro que houve um seminário na Câmara, quando eu estava lá, que era experiências que deram certo. Eu nunca me esqueci do diretor da Coreia, quando ele chega e diz, olha, quando nós identificamos que é pela educação que a gente ia desenvolver, paramos e planejamos uma educação que tivesse a serviço do país. E assim o fizeram e hoje a Coreia passou do Brasil. Pois bem, e falando nisso, eu sempre lutei, ainda luto e procuro viabilizar. É um projeto, e aqui aproveito até para me dirigir ao amigo Germano, para ver se ele poderia, através da cadeia de RAIB que tem, de tentar fazer com que esse projeto acontecesse no nosso vale. É um estudo de desenvolvimento integrado no Vale do Jaguaribe. O nosso vale é um vale rico em recursos naturais. Nós temos recursos naturais em abundância, animais, vegetais, minerais. Agora, nós não temos
é um povo capacitado para trabalhar esses recursos. Nós não temos uma ação política para desenvolver esses projetos, porque a turma está focada só em projetos individuais, pessoais. Por isso que eu disse no início, nós temos um Estado organizado para atender os ricos. Eu já fui a Banco Nordeste, ao Sebrae, à Sudene, tudo que órgão que era obrigado a fazer esse estudo e nunca ninguém fez. Então valeria a pena era mobilizar os prefeitos e levar esse estudo. Esse estudo foi da minha cabeça? Não. Esse estudo aconteceu em Minas Gerais, na época que o governador era como é o nome dele, meu Deus? Eu me lembro já, mas era o governador que contratou a empresa e no Triângulo, na região do Triângulo Mineiro, ele fez esse estudo. Os passos desse estudo eu copiei desse projeto lá de Minas Gerais. O que é que eles fizeram? Eles levantaram os recursos naturais, desses recursos, que produtos podem derivar, dos produtos que podem derivar, o que é que tem mercado, o que tem mercado, as tecnologias que são exigidas, então qual é a capacitação do homem que ele precisa para trabalhar e capacitar o homem para produzir esses produtos que tem mercado. Aí via a definição das universidades, das escolas técnicas, do turismo, de tudo que pudesse gerar trabalho e renda, esse estudo apontava. E foi como explodiu a região do Triângulo Mineiro. O nome do governador era Aureliano Chaves, me lembrei agora. Deputado, nós brasileiros, né, nos últimos anos, ficamos descrentes da política brasileira. Temos aí escândalos e mais escândalos envolvendo a Lava Jato e muitos políticos. O senhor acredita que o Brasil ainda tem políticos sérios que a população possa confiar neles? Tem, mas não da maneira como está sendo tratada a política no Brasil. Porque a reforma política que a gente estava lutando era uma reforma diferente. Não tem, como eu disse no início, não tem sentido um país ter 35 partidos que terminam sendo partido de aluguel. Você não tem programa, não tem ideologia, não tem proposta, não tem nada. Então aqui tem uma reforma política e, se possível, quem sabe até uma nova constituinte para promover a reforma política. Por exemplo, eu resolvi me afastar, primeiro por falta de uma reforma política. Não tinha uma reforma política. Segundo, está favorecendo a política de hoje é quem tem dinheiro, não é mais caixa 2, é caixa 1, é quem tem dinheiro no bolso. Os próprios tribunais abriram, né, mão daquele controle e hoje você pode gastar um dinheirão sem ter problema nenhum. Isso é um impedimento para quem não tem dinheiro, para por aí, porque infelizmente a nossa população, o nosso povo, devido à pobreza, ainda se aproveita do momento político para ter um recursozinho que, né, faturar alguma coisa. Infelizmente é isso, é a pobreza que está aí nas nossas portas. Então nós temos que lutar contra isso. Então eu resolvi me afastar também por um problema de saúde, que eu passei por um problema de saúde, tive que fazer alguns exames que me levaram até a colocar estente, né, de coração, e isso também me pesou muito na minha definição. Mas eu queria aproveitar, e pelo fato de estar me afastando, a minha ideia era que a gente continuasse se o povo acreditar que é pela educação, aí você pode contar com um aliado, que eu vou lutar por isso. Aí eu procurei identificar dos candidatos que aí estavam, quem é que poderia nos ajudar nessa bandeira da educação. Então eu identifiquei a nível federal uma pessoa que sempre fui muito ligado a ele, que ele foi prefeito de Sobral, foi secretário de Estado do Ciro, foi ministro de Portos, né? E é deputado federal e assumiu comigo esse compromisso de continuar com a bandeira da ciência e tecnologia e da educação, porque a gente espera que esse projeto que nós implantamos a semente no Vale do Jaguaribe não venha morrer, né? Mas para isso você precisa se alimentar com recursos normalmente de emenda. Por exemplo, todo ano eu coloco um recurso no CNPq para garantir as bolsas de estudo para os alunos carentes. Tem muito aluno pobre, mesmo aquele em instituições gratuitas, mas não tem dinheiro nem para comer nada. Então, através de uma bolsa você melhora as condições dessas pessoas.
Então, eu pensei no Leônidas e a nível estadual pensei no Jorge Valentim, porque também é uma pessoa muito comprometida, também já foi prefeito, foi vereador, se eu não me engano, e tem uma disposição grande de levantar a bandeira da educação. Então, aqueles jaguaribanos que tiverem ainda, acreditarem um pouco nas minhas propostas, nas minhas ideias, de focar no homem, para continuar essa nossa luta, humildemente eu me dirijo a todos vocês e pedir para votar nesses dois candidatos que são meus, porque é através deles que a gente vai tentar continuar essa nossa luta, a luta de focar sobretudo na educação do homem e a educação para o trabalho. Deputado, em nome do Dr. Germano, que é o nosso superintendente do Sistema Vale de Comunicação, queria desde já agradecer a sua disponibilidade de receber a nossa equipe aqui para bater esse papo, né, com que as pessoas do Vale Jaguaribano lembrem-se cada vez mais do homem compromissado, do político honesto, que é Ariosto Holanda. Olha, eu queria me dirigir ao Germano, que é uma pessoa que eu conheço através, na época do saudoso Manuel de Castro. É aquela pessoa que tinha realmente palavra, aquela pessoa que a gente acreditava, porque o que ele dizia acontecia. Isso era muito importante na vida política. Queria me dirigir a ele e fazer chegar à mão dele esse trabalho que a gente fez. Primeiro, esse do desenvolvimento integrado, esse que é um trabalho pensando o meu município, onde aqui eu abordo a questão da educação, da saúde. Falar em saúde, a saúde começa com o saneamento, começa com melhorias habitacionais. Não adianta você tratar um doente, ele vai voltar para o foco da doença. Então você tem que, a melhor ação da saúde hoje seria, e aqui eu me dirijo aos prefeitos, focar no saneamento e nas melhorias habitacionais e sanitárias. Aí você melhora a saúde de um povo. Aqui tem a educação, tem, por exemplo, eu defendo uma coisa chamada, em vez de ronda policial, seria ronda social. Por que aquele bairro está tão ruim? Vamos lá, vamos discutir, vamos levar uma ação social lá, o que é que a gente pode melhorar as condições, mas, sobretudo, pensando na escola. A escola é que liberta as pessoas. Então, eu queria fazer chegar à mão do Germano esse trabalho, um é seu e outro é dele. E essa coisa que eu acredito que eu disse no início, é assistência às micro e pequenas empresas. As pequenas empresas, é que eu tive com o ministro da Indústria e Comércio e disse para ele: ministro, quem pode salvar esse país é a micro e pequena empresa. Nós não vemos nenhuma ação focada para a questão da micro e pequena empresa. Você vê na área de gestão, empreendedorismo, mas você não vê uma ação focada na tecnologia para melhorar a micro e pequena empresa, com inovação e por aí vai. E recursos financeiros, etc. Aqui também era uma coisa que valeria a pena vocês levantaram a bandeira, que é o Centro de Ciências e Linguagens, certo? Porque a coisa começa com a ciência hoje, porque o mundo está caminhando para uma área de ciência e tecnologia tão grande que a escola está cada vez mais distante. Mais distante. Às vezes eu dou minha aula e digo assim: pessoal, eu ainda sou da época da radiola, né? Lembra da radiola, da vitrola? Aí a pessoa olha: acho que meu avô tinha um e tal. Pois bem, da radiola veio o quê? Aí veio aquela fitazinha, cassete, aí veio o CD, o DVD, o MP3, aí por aí vai. Então você está encurtando a distância. E aqui eu fiz também esse livro, que ao jovem, o desafio da ciência, onde aqui eu procuro induzir nos jovens uma ação para que ele venha trabalhar a questão da ciência e da tecnologia. Aqui tem biografia dos principais cientistas que mudaram esse mundo. E eu queria até me comprometer com você, Vanildo, aqueles que você divulgando esse trabalho, aqueles que tiverem interesse em algum deles, pode se dirigir à rádio, depois você manda o nome e endereço que eu encaminho para ele. E queria mais uma vez agradecer ao Germano e a você essa atenção que vocês estão me dando, a oportunidade que eu estou tendo de estar falando para o nosso povo, do nosso vale. Esse vale tão rico, tão fértil, mas tão sofrido. Como eu disse no início, vou terminar agora, eu sinto muito ainda a falta do fio do bigode, porque era pelo fio do bigode que as coisas aconteciam, do homem que tinha a palavra. E as nossas famílias, o meu abraço a todas as famílias do Vale, são famílias honradas,
que luta com muita dificuldade, mas que não tem governo apontando o caminho da geração do trabalho e do desenvolvimento. E aqui queria me colocar à disposição da rádio, aquele que eu puder ajudar, conte comigo.